falando assim, pensando, fazendo uma tese aqui, doutor Roberto, uma tese. Ocultação do crime, destruição de provas, fraude processual, isso daí dá quanto tempo, dá quanto tempo de cadeia para uma pessoa respondendo assim? Associação criminosa, só curiosidade. Casa de 5 a 10 anos, né? Aí precisa ver se estão os elementos todos, né, da associação criminosa. Né? É mais ou menos de 5 a 10 anos. Ocultação de cadáver de 1 a 3 anos. Né? Fraude processual também não dá muito tempo. O que vai dar mesmo é o homicídio qualificado, né? Quadruplamente qualificado. E aí uma questão também, Marconi, que eu acho que vai cair por terra, né, quando ele coloca feminicídio. Isso eu também acho. Ele qualifica como feminicídio quadruplamente qualificado. Por que eu digo que vai cair por terra, né? Porque o feminicídio, antes de mais nada, precisa ter uma relação, né? Um mínimo de relação aí entre um homem e uma mulher, ou, vamos dizer, do mesmo sexo também, que pode existir isso, né? Entre mulheres que é do mesmo gênero, né? Aí não vai ter isso, porque não teve essa relação, não teve essa... Nem, vou por assim, uma vez que ele possa ter encontrado ela, supostamente, né, que ele disse, né, que ele teria, né, namorado ela anteriormente, né, isso daí não vai caracterizar. Então, eu acho que essa tese do feminicídio também, muito provavelmente, vai cair, né, vai ficar no homicídio qualificado, né, 4 vezes aí por 4 qualificadores. Não, entendi, mas excluindo o Michael, assim, vamos só pensar uma tese assim, se tiver mais gente envolvida, se tiver mais gente envolvida, por exemplo, na limpeza da casa, aí vai para destruição de provas. Se forem mais de 2 pessoas, Sim, então, associação criminosa, se esconderem alguma coisa. Essas penas, mesmo que sozinhas, elas não são muito grandes, mas quando somados, podem deixar essa pessoa em prisão fechada, no regime fechado, não podem? eu estou te falando, mesmo que o homicídio, né, seja o homicídio sem ser o feminicídio, homicídio qualificado, né, de 12 a 30 anos, eu acredito que com 4 qualificadoras, ele deva pegar aí uns 40, 45 anos só do homicídio. Né? Mas esses outros crimes, vai chegar uns 50, 52 anos. Tá? Então, ele vai passar aí um bom tempo na cadeia. Tá? Então, eu acredito que vai ser isso a pena dele, uns 50, 52 anos aí, no máximo 55 anos, mano. Tá. E tá bom, agora eu já fiquei mais satisfeito. Com relação àquela outra informação, então vamos segurar, vamos deixar quieto, tá certo? Vamos colocar aqui então, vamos voltar ao cenário da investigação. Mas só para deixar a pessoa aqui mais tranquila, com base nas informações que a gente tem, a gente pode calcular então que talvez tenhamos mais 4 prisões? Ou 4 pessoas processadas? Eu acredito que sim, Marconde, porque há elementos para isso. Né? Então, como essa primeira fase deixou em aberto, né, essa participação de outras pessoas aqui em outros crimes, muito provavelmente a autoridade policial nessa segunda fase agora de investigação, né, já tem elementos, né, e só está aguardando outras provas técnicas para poder, vamos dizer, requerer uma prisão, né, não digo temporária, mas poder relatar e pedir uma preventiva dessas outras pessoas. Então fecha o caso. Já fecha, tu já fica mais tranquila, a família vai ficar mais tranquila também, com certeza. Com toda certeza, doutor Roberto. Doutor Roberto, acho que conseguimos falar. Tem mais alguns pontos dessa segunda fase? Tem mais algum ponto que nós não falamos, que o senhor lembra? O que acontece nessa segunda fase, Marconi, eu acho que assim, já tem bastante elementos, né? Ele quis encerrar essa primeira fase, o delegado, porque estava com temporário, então ele precisava já mandar para fora, né, o relatório final da investigação. Tanto é que da reprodução simulada que foi feita, ele avisa, né, que o laudo, ele não tem esse laudo, será remetido por fora. E eu acredito também que essa reprodução simulada não vai trazer nenhum elemento novo, não vai trazer nada, Marconi, porque, primeiro, o Michael não participou, né, dessa reprodução, né? Ou seja, não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E depois, pelo que eu acompanhei assim, né, não houve pontos específicos, né, que pudessem, né, levar a uma conclusão, vamos dizer, que ajudasse.
que ajudou aqui, que eu falo, são esses relatórios do Instituto de Criminalística das provas biológicas, que isso foi, sem dúvida nenhuma, gritante, assim, né, os pontos, mais de 20 pontos na casa. Por isso que eu acredito que o homicídio foi praticado na casa e não no carro, e eles têm utilizado um outro carro para fazer o transporte e a ocultação do cadáver, né? Tanto é que você vê que ele se contradisse, inclusive na suposta confissão dele, né, que ele teria enterrado o corpo, quando na verdade o corpo não foi enterrado. Não então, foi. Por isso que eu acho que há, no mínimo, mais pessoas aí que tenham participado, né, não sei se é que eu falo do crime de homicídio ou só da ocultação. Porque, como eu disse aqui, o delegado deixou uma brecha assim, para eventual defesa dessas outras pessoas no dia de amanhã, que ele colocou exclusivamente, né? Que Michael exclusivamente teria matado Vitória, né? Então, essa é a minha preocupação, assim, a parte técnica. Que a gente sabe, uma palavra mal empregada, mal expressa, principalmente num processo crime, tem um peso muito grande, que depois, lá na frente, num outro processo, que vai ter outro processo, como do caso Vitória e Gabriele, né? Que nós tivemos... O primeiro foi o pedreiro, depois os executores, né, o casal de executores, e depois o mandante, né? Então foram 4 processos, 4 inquéritos, né, aliás, 3 inquéritos, que acabou culminando na condenação de todos. E aqui muito provavelmente vai haver isso, né, com essa investigação, essa segunda fase, esse desdobramento, né, com a apuração. Mas o que me chama a atenção, né, repito aqui, é esse exclusivo. Esse exclusivo. Que ele não está dizendo, né? No caso de Vitória Gabriele, que a autoridade policial desmembrou o inquérito, né, para poder apurar quem seriam os outros responsáveis, aqui também vai ser a mesma coisa. Mas a única questão que me preocupa, né, é esse exclusivamente colocado pela autoridade policial, né? Isso pode dar margem no dia de amanhã, numa eventual defesa desses terceiros aí, né? Terceiro, quarto, quinto aí, para, vamos dizer, uma absolvição com relação ao homicídio. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.